Aqui nós temos uma questão aqui que parece óbvio, mas existem coisas que são motivo de nossa reflexão, né? De quem são as festas, né? Então, nós temos lá em Levítico 23:4, diz assim: estas são as festas fixas do Senhor. Ou seja, fixa é porque é permanente, né? Não tem conversa. Essa aí não tinha condições de ser alterada, né? E aí diz que essas festas pertencem ao Senhor. Está lá em Levítico, né? Quando as coisas estão escritas desta forma, você não tem como distorcer. Então, ela pertence ao Senhor, não pertence a mais ninguém. Isso é do Senhor, né? Por exemplo, quando o Senhor falou assim, a tribo de Levi é minha. A tribo de Levi não teve direito a ter nem sequer, né, um espaço, né, como as outras tribos tiveram, né? Teve que morar no meio das outras tribos, né? Que o Senhor falou assim, eu sou a herança de Levi. Tudo que eles têm sou eu e eles são meus, né? Agora, lá em João, nós temos uma coisa interessante, sabe? João está fazendo, ele também faz depois em outra festa, mas ele diz assim, lá no capítulo 6, no verso 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Olha só que interessante, né? A festa dos judeus estava próxima. Mas a Bíblia diz lá em Levítico que a festa é do Senhor, né? E por que ele está dizendo agora que a festa é dos judeus? Isso é algo que a gente tem que refletir, né? Por que ele está dizendo que a festa é dos judeus? A festa não era do Senhor? O Senhor não disse que a festa era dele? Se é dele, ele não divide com ninguém, né? É dele. Mas o que houve, né? Houve uma apropriação por parte dos judeus, né, das coisas do Senhor. Não foi só da festa, foi de tudo, né? Jesus falou assim, olha, vocês deram um jeitinho na palavra, né, para desobedecer os mandamentos do Senhor. Jeitosamente, tem uma versão que fala assim, jeitosamente, né? E eles criaram artifícios, né, para descumprir os mandamentos do Senhor, impuseram mandamentos pesados para outras pessoas, coisas que o Senhor não havia determinado, né? Eles foram modificando as coisas, modificaram, né, aquilo que era do Senhor e se apropriaram das coisas, né, à medida que eles foram deturpando, de tal maneira, né, que o Messias esteve entre eles e eles não conseguiram reconhecê-lo, né? Então, o que João está nos mostrando aqui é que a festa que era do Senhor foi apropriada pelos judeus e eles transformaram como se fosse uma coisa deles, particular, né? E isso é uma coisa que nos chama muita atenção, porque a vida cristã é uma festa. Aquele calendário festal é nosso, né? Nós vimos isso, né, espiritualmente, né? Mas nós temos que entender que essas coisas são do Senhor, essas festas são do Senhor. Elas não são nossas, né? Eu não posso pegar aquilo que é de Deus e transformar em algo particular. E às vezes acontece isso, né? Pessoas, por exemplo, pegam os dons do Espírito, né, e querem usar os dons do Espírito, quando na verdade é o Espírito Santo que usa os seus dons através de nós, porque isso faz parte da festa, né? A igreja, né? A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa, né? Mas às vezes as pessoas se assenhoram da igreja, né? O Senhor nos constitui ministros, né? Ele deu dons, uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Mas o dom é do Senhor, né? É para que o Senhor nos use, não é para a gente pegar o dom e usar as pessoas, né? Ou usar o dom em proveito próprio, né? Então, era sobre isso que João estava nos alertando, né? Olha, eles pegaram aquilo que era do Senhor e usaram em benefício próprio. Então, o que são as festas, né? Nós temos as festas como grãos de areia. Você sabe que Deus falou com Abraão, né, que a descendência dele seria tão grande como a areia da praia e tão grande como os luminares, né, as estrelas do céu. Ou seja, Deus está falando, olha, eu vou te dar duas descendências numerosas, uma da terra e a outra celestial.
A da terra é o Israel cultural, é o Israel político, né? E a do céu, né, são aqueles que estão assentados, né, nas regiões celestiais, que somos nós, a igreja, né? Então, nós temos o tempo das peregrinações, das jornadas, né? As pessoas obrigadas a ir a Jerusalém, né, 3 vezes ao ano para cumprir todos aqueles rituais, todas aquelas celebrações, tudo aquilo que era exterior, né? Isso faz parte, né, do tempo das peregrinações, né? E depois nós temos as estrelas do céu, que são os tempos proféticos, né? A condição espiritual, né, de todas essas festas, né? Então, as festas elas representam para Israel, né, uma questão cultural, uma questão social e uma questão política, né? Diz respeito à nação de Israel. E elas não dizem nada para nós, dizem, mas espiritualmente. Questões proféticas, inclusive, né? Eles estavam lá formando uma nação, mas agora apontando para uma realidade. Porque quando eles estavam lá fazendo a Páscoa, eles não estavam entendendo, mas nós agora sabemos, né, que Cristo é o Cordeiro Pascal. Isso era o lançamento, né, dos fundamentos, era quando os fundamentos foram lançados, né? Tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento é para alicerce, para proveito nosso, né? A tipologia vai esclarecer tudo isso, né? Vai nos dar o norte, vai nos dar a base, né, a sustentação. Aquilo que está lá no Antigo Testamento está revelado no Novo. É o antigo, né, que dá substância ao novo. É o antigo que dá consistência ao novo. A nossa vida espiritual, ela não faz sentido sem entender o Antigo Testamento. É preciso compreender, né? O livro de Levítico é um livro muito importante, né, para nós. Por quê? O livro de Levítico era o manual do sacerdote. O sacerdote ele tinha que se debruçar, conhecer bastante, né, o livro de Levítico. Ali tem as purificações, ali tem os sacrifícios, ali tem os exercícios das festas, enfim, tinha tudo aquilo que era importante para o sacerdote. E a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Se nós somos sacerdotes, nós precisamos entender bem todos aqueles fundamentos, né?